E aí, tudo bom? Hoje eu recebi uma pergunta de um grande amigo meu e eu até falei para ele que eu ia fazer esse vídeo, porque achei a pergunta extremamente pertinente e ela bate com perguntas que são semelhantes feitas nos cursos presenciais de Osiris que eu dou pelo Instituto. A pergunta básica é a seguinte: você tem que guardar as suas imagens e o relatório dos exames radiológicos por quanto tempo? E aí? Vamos lá ver? Então a primeira coisa que a gente tem que imaginar aqui é o seguinte: o prontuário, ele é do paciente. Ele não pertence à clínica, ele não pertence ao hospital. Ele fica sob a guarda do hospital, mas ele não é do hospital, tá? Dito isso, uma clínica de radiologia, ela esteja dentro do ambiente hospitalar ou fora do ambiente hospitalar, ela presta um serviço que gera um documento equivalente ao prontuário médico. Então, você está submetido à regra que determina a guarda de prontuários médicos. Simples assim. Agora a gente vai ver três situações diferentes. A primeira situação: você tem uma clínica em ambiente extra-hospitalar. Como que você vai fazer? A segunda situação: você tem uma clínica dentro do hospital e presta serviço como uma pessoa jurídica terceirizada. E a terceira situação: você é um prestador de serviço em teleradiologia. Então a gente tem três formas diferentes de analisar a mesma situação. Então vamos ver como é que a gente vai resolver a questão. Primeira coisa: você, em qualquer uma das duas primeiras situações, ou seja, clínica fora do ambiente hospitalar ou clínica dentro de ambiente hospitalar, como terceirizado, você está sujeito ao mesmo protocolo, tá? A guarda dos exames, ela deve ser feita por 20 anos. É isso mesmo. 20 anos você tem que guardar as imagens do paciente e guardar o relatório médico. Agora um detalhe: você tem que fazer isso se for armazenamento em papel. Se você tiver o relatório em papel, relatório médico, vale dizer, claro, que a imagem médica é o meio utilizado para a elaboração do relatório médico, que é o documento radiológico. Ok? Então, assim, a imagem radiológica, ela faz parte do ato da emissão do relatório, que este é o documento radiológico, emitido pelo médico radiologista, óbvio. Então, se você pega a situação em que você tem exames de pacientes que são impressos, os resultados, e não tem armazenamento em meio digital, você tem que guardar esses relatórios por 20 anos a partir da última consulta. Isso é interessantíssimo, porque você tem que considerar a morte, óbvio, do paciente para você começar a contar 20 anos. Porque se ele foi à sua clínica em 2008 e agora foi em 2018, você tem que começar a contar a partir de agora 20 anos. Agora, se você tem armazenamento em meio digital, microfilme ou meio digital, você tem que guardar esse relatório para sempre. Isso mesmo, para sempre. Se é que dá para acreditar ou entender isso. E eu vou explicar. Da seguinte maneira: o relatório médico faz parte do prontuário médico. Se você emitiu o relatório médico, você tem a obrigação de guardá-lo. O que foi que o Conselho Federal de Medicina determinou? É que você tem que entregar o relatório ao paciente, mediante assinatura de protocolo, para que você fique desobrigado de armazená-lo na sua clínica. Mais uma vez, se você tem armazenamento em formato de papel. Se você tiver esse armazenamento em formato digital, você tem que guardar uma cópia do relatório médico, mesmo que você tenha entregue esse relatório ao paciente mediante assinatura de protocolo. Então, hoje em dia, como a radiologia, praticamente todos os serviços têm um sistema de RIS dentro do seu serviço, você tem que, quando for montar esse sistema, entender que investir em tecnologia não é despesa, é investimento, porque você vai ter que guardar os relatórios do teu paciente ad eternum, até que se mude a legislação, tá bom?
E aí, o que é que a gente faz com as imagens? O que que eu vou fazer com essas imagens? Se você imaginar hoje tomografia de 128, 256 canais, que gera um volume de imagens gigantesco, e isso gera um armazenamento, a necessidade de armazenamento muito grande, o que é que eu tenho que fazer? Bom, aqui a gente já muda um pouco a história. A própria resolução do Conselho, a resolução... Eita, danou-se. A própria resolução do Conselho, a resolução 1821/2007, essa resolução diz que você tem que deixar as imagens armazenadas juntamente com o relatório médico, se o paciente não foi buscar o exame. Se ele foi buscar o exame, você pode não armazenar as imagens, mas tem a obrigação de armazenar o relatório. Ok? Muito bem. Aí eu vou para o segundo cenário. O cenário é o cenário hospitalar. Você tem um serviço de imagem que é terceirizado no hospital. O que eu tenho que fazer? Bom, o básico é a mesma coisa. O paciente está internado, você fez o exame desse paciente. Como é que você vai ter que fazer? Se você não entregou o relatório desse paciente mediante assinatura de protocolo, você tem que guardar as imagens e o relatório do paciente até a entrega. Você só pode se desfazer disso se você entregar ao paciente, mediante assinatura de protocolo, carta registrada com aviso de recebimento. Tá? Se isso não acontecer, você tem que guardar. Muito bem. Se você vai entregar a um paciente internado em determinada ala, setor do hospital, o responsável pelo setor tem que assinar o recebimento desse exame, assinar o protocolo de recebimento, e aí você está desobrigado a guardar as imagens desse paciente. Entretanto, o relatório você é obrigado a guardá-lo. O que chama atenção é que há uma recomendação para que as imagens também fiquem armazenadas. E essa recomendação ela é útil tanto para, se você eventualmente tiver que entregar ao paciente uma segunda via do exame, mas principalmente para o próprio médico radiologista que vai laudar exames de controle e que ele precisa buscar os exames anteriores do paciente na base de dados. Vale entender que armazenamento de imagem hoje, na tecnologia da TI, não é a coisa mais cara que existe. Então eu acho que tem que ter um entendimento de que o serviço de imagem é o serviço que lida com tecnologia e o armazenamento talvez seja dos itens mais baratos dentro desse contexto, tá bom? Terceiro cenário, você é dono de um serviço de teleradiologia, você presta serviço para várias clínicas e a gente precisa saber se você vai ter que armazenar as imagens do que você está fazendo. Não, não. A obrigação de armazenamento das imagens e do relatório é da clínica geradora do exame, não é do serviço de teleradiologia. Então, o serviço de teleradiologia não tem por obrigação nem guardar as imagens, nem guardar o relatório. O relatório ele é emitido e ele é entregue à unidade que gerou o exame. Com isso, você fica desobrigado de guardar as imagens. E também o relatório, claro. Tá? Basicamente, o que acontece é o seguinte. Primeiro cenário, você tem ambiente extra-hospitalar, você tem que guardar a imagem, você tem que guardar o relatório, entrega ao paciente mediante protocolo, você é obrigado a guardar uma cópia do relatório e é recomendável que você guarde a imagem. Segundo cenário, você está no ambiente intra-hospitalar, você vai entregar esse exame a um paciente internado, vai entregar no setor e o responsável pelo setor vai assinar o recebimento mediante protocolo e você fica desobrigado de guardar as imagens, mas tem a obrigação de guardar uma cópia do relatório. O terceiro cenário, você está num serviço de teleradiologia, você não é obrigado nem a guardar as imagens, nem a guardar os relatórios, ok? Agora, volto a dizer, é recomendável que você tenha a guarda das imagens e do relatório o maior tempo possível para você poder fazer exame de comparação. Tá bom? Então é isso. Eu acho que hoje a gente conseguiu tratar de um assunto muito importante que todo mundo pergunta nos cursos presenciais de Osiris que eu dou através do Instituto e eu sempre falo que 10 anos atrás era um grande problema. Hoje já não é um problema tão grande. A gente precisa resolver somente a questão de armazenamento e uma bela infraestrutura de TI dentro do seu serviço de saúde, tá bom? Eu queria lembrar a vocês
porque o curso online de Osíris, o primeiro COX, a primeira turma do curso online de Osíris, ele vai estar disponível na primeira quinzena de abril. Nós estamos em processo de pré-inscrições. É um curso que eu estou trabalhando com muita dedicação. Eu quero que o curso fique redondinho. São mais de 80 aulas gravadas em HD. São aulas modulares. Você vai direto ao ponto. Se você tiver dúvida em determinado assunto do Osíris, você vai lá, busca diretamente nesse assunto. Não precisa ficar procurando o tema no meio da aula, tá bom? São mais de 80 módulos dentro da estrutura básica e avançada do Osíris, e para você assistir em qualquer plataforma que você quiser, da forma que você quiser. Então, se você tiver interesse no curso, envie um e-mail para esse endereço aqui embaixo para fazer sua pré-reserva. Eu vou enviar um e-mail para vocês na semana do lançamento, avisando sobre o lançamento do curso, sobre a pré-reserva e o bônus especial que eu estou dando para os 100 primeiros inscritos, tá bom? Não se esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook. Toda semana eu posto vídeo ou texto sobre algum assunto relevante em relação ao Osíris ou em relação à telemedicina, tá bom? Então eu espero vocês, até a próxima, um grande abraço, tchau!